Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Eduarda Brandão, eu sou aluna do terceiro ano C e hoje eu tô aqui em parceria com a professora Cris, da sala de leitura, para contar um pouquinho mais para vocês sobre uma obra que cai muito nos vestibulares, na FUVEST e no Enem, e ela é Capitães da Areia, do Jorge Amado. Vamos lá? Antes de começarmos a nos aprofundar na obra propriamente dita, vamos falar um pouco sobre o autor. Jorge Amado nasceu em 1912 e foi uma pessoa que lutou muito pelo direito das minorias, tendo em vista toda a injustiça que o governo da época dele expressava. Jorge Amado foi um autor best-seller. O seu livro mais vendido é justamente o que trataremos nesse vídeo, Capitães da Areia. Ele foi publicado em 1937, em pleno Estado Novo, uma época em que era instaurada a ditadura presidencialista por Getúlio Vargas. E praticamente em todo lugar do planeta havia uma extrema repressão a qualquer sinal de comunismo. E foi que o livro de Jorge Amado acabou sendo considerado comunista. Foram queimados milhares de exemplares deles em praça pública, e mesmo assim o Jorge Amado era uma pessoa que não perdia a esperança no Brasil. Ele nunca perdeu a esperança nesse país. No entanto, eu sempre fui otimista em relação ao Brasil. Em qualquer momento, mesmo nos momentos de mais violenta reação, mesmo quando eu me vi preso, mesmo quando meus livros foram queimados em São Paulo e na Bahia, em praça pública pelo Exército, por militares daquela época, com ata, o que é mais impressionante, com ata. Eu tenho a ata da fogueira em torno de Capitães de Areia e de outros livros meus, no ano de 37. Mesmo então, eu sempre fui otimista em relação ao Brasil e ao povo brasileiro. Em sua obra, Jorge Amado retrata principalmente o povo brasileiro. O livro fala sobre um grupo de crianças que viviam num trapiche abandonado à beira da praia. Esse grupo vivia de furtos e era conhecido por todo Salvador como Capitães da Areia. Dividido em três partes. A primeira parte foca numa descrição dos personagens e quase como histórias separadas. Conta um pouco de cada personagem e eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês. Ele não fala de todas as crianças que moram lá, obviamente, porque são quase 100 crianças, mas ele foca nas principais. Pedro Bala era o líder dos Capitães de Areia. Ele era como um pai para todos os meninos. E mais tarde nos é revelado que o pai dele era um sindicalista que acabou sendo assassinado em uma greve. O professor, sem sombra de dúvidas, era o menino mais inteligente dos Capitães de Areia. Ele sabia ler e vivia lendo histórias para os outros meninos. Volta Seca era um menino que era afilhado de Lampião. O sonho da vida dele era ser cangaceiro, e ele tinha um ódio por todas as autoridades, policiais, presidentes, governantes. Qualquer autoridade de Volta Seca simplesmente não suportava. O Pirulito, sem dúvida, era um dos meninos que mais tinha fé no trapiche. Ele era extremamente religioso e tinha o próprio altarzinho formado por ele. Ele recebia um grande auxílio de um padre, que mais tarde acabou por ser penalizado por tentar ajudar os meninos. Sem pernas era um menino coxo, que já foi torturado por policiais bêbados que o mandaram correr em volta das mesas enquanto riam. Ele servia de espião para os outros meninos. Ele se fingia de um pobre coitado, ia na casa das pessoas, pedia alguma coisa, alguma doação. Quando ele conseguia entrar, ele relatava para os outros meninos tudo que tinha lá dentro para assim acontecer o assalto. Inclusive, em uma dessas situações, uma família acolheu ele muito bem e ele não queria voltar, mas ele tinha lealdade aos Capitães da Areia e acabou relatando tudo que tinha na casa e traindo a família, mesmo sem ter a vontade dele. O gato era o mais charmoso do trapiche. Ele era malicioso, com um jeitinho malandro, e tinha um caso com uma prostituta da cidade, a Dalva. O ápice da primeira parte do livro se dá em dois momentos. O primeiro é quando os Capitães da Areia vão para um carrossel que chega à cidade depois de todas as crianças já usarem. E esse momento é importante porque retrata que por mais que eles roubassem, por mais que eles maltratassem, por mais que eles tivessem toda a dureza de quem foi criado pelas ruas, eles ainda eram crianças no fundo. Eu vou ler um trecho para vocês essa parte, para vocês entenderem melhor como é a escrita do Jorge Amado e como para os capitães essa parte é uma parte tão comovente e importante.
Essa parte está relatando a vez do Sem Pernas de ir no carrossel e tudo que ele sentiu. Depois vai o Sem Pernas, vai calado. Uma estranha comoção o possui. Vai como um crente para uma missa, uma amante para o seio da mulher amada, um suicida para a morte. Vai pálido e cocheia. Monta um cavalo azul que tem estrelas pintadas no lombo de madeira. Os lábios estão apertados. Seus ouvidos não ouvem a música da pianola. Só vê as luzes que giram com ele e prende em si a certeza de que está no carrossel, girando num cavalo, como todos aqueles meninos que têm pai e mãe. E uma casa. Tem quem os beije e quem os ame. Pensa que é um deles e fecha os olhos para guardar melhor essa certeza. Já não vê os soldados que o surraram. Homem de colete que ria. Volta seca os matou na sua corrida. O sem pernas vai teso em seu cavalo. É como se corresse sobre o mar para as estrelas, na mais maravilhosa viagem para o mundo. Uma viagem que o professor nunca leu e nem inventou. Seu coração bate tanto, tanto, que ele o aperta com a mão. A partir desse trecho, podemos entender um pouco mais sobre a personalidade não só do Sem Pernas, mas de todos os meninos. Apesar de tudo aquilo que eles são vistos pela sociedade, no fundo eles são apenas crianças que tudo o que queriam era aproveitar a sua mocidade. O segundo ápice da primeira parte se dá quando uma doença altamente contagiosa chega na cidade, a varíola. Todos temem pegá-la, ainda mais os meninos, que não têm uma casa para se proteger. E um deles, infelizmente, acaba pegando e vem a falecer devido a essa doença. Parece familiar para você? O livro foi escrito há quase 100 anos atrás. E hoje está acontecendo a mesma situação, né? Um vírus e acaba pegando as pessoas mais pobres, as pessoas que não têm uma casa para ficar. Como é que a gente vai ficar de quarentena se a gente não tem uma casa? Esse isolamento social, fica em casa. Que casa? Não é todo mundo que tem esse privilégio, porque sim, isso é um privilégio. A segunda parte do livro se dá quando, devido a essa crise da varíola, os pais de uma garotinha chamada Dora morrem. E ela e o irmão ficam sem ninguém para serem cuidados. A Dora vai procurar emprego, mas infelizmente por causa da doença da mãe, ela não consegue e ela acaba se juntando aos capitães de areia. No primeiro momento, muitos meninos tentaram abusar sexualmente dela, mas foram impedidos por Pedro Bala, João Grande e Professor. Depois dessa chegada e que as coisas se acalmaram, os capitães da areia decidem cometer um furto como qualquer um dos outros que eles já cometiam. Mas esse furto acaba não dando certo e eles são pegos. O Pedro Bala é mandado para a prisão, ele passa 8 dias numa solitária sendo torturado e depois ele é mandado para o reformatório, enquanto a Dora foi mandada para um orfanato. E quando, com a ajuda dos outros capitães da areia, o Pedro Bala e a Dora conseguiram escapar, a Dora se encontrava extremamente doente e é relatado que ela e o Pedro Bala tiveram a sua primeira relação sexual na praia e logo após disso a Dora acaba falecendo, marcando assim o começo do fim para os principais personagens dos Capitães da Areia. E bom, a terceira parte do livro, ela é onde se dá o desfecho do livro e o Jorge Amado conta pra gente o destino de cada um dos principais personagens. O Sem Pernas, ele acabou cometendo suicídio em uma de suas fugas da polícia, porque ele preferia estar morto do que ser pego pelas pessoas que tinham o torturado e fizeram tanto mal para ele. Já o professor, com a ajuda de uma pessoa que descobriu seus talentos, acabou se mudando para o Rio de Janeiro e virou um pintor. O gato, ele se tornou um verdadeiro malandro na vida e, após ter se mudado para Ilhéus com a Dalva, que virou sua parceira, ele acabou abandonando ela e ficando com mais várias outras meninas. O Pirulito, com a ajuda da igreja, virou um frade católico consagrado. Já o padre José Pedro conseguiu finalmente a sua paróquia no sertão e se mudou para lá com o intuito de ajudar todas as pessoas do interior. O João Grande virou um marinheiro e o Volta Seca conseguiu finalmente contato com seu padrinho, o Lampião, e se tornou um cangaceiro. Ele matou cerca de 60 soldados antes de ir preso e condenado.
E por último, mas não menos importante, temos o Pedro Bala, que, inspirado por todas as histórias sindicalistas do seu pai, fez com que os capitães de areia ajudassem em sua primeira greve. E depois disso, ele acabou saindo dos capitães por achar que não era uma coisa que combinava mais com ele e se tornou um grande militante a favor do comunismo e de todas essas causas operárias. Bom, pessoal do Marcelena, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dando um resumo bem pequenininho, bem raso, superficial, sobre o que é o livro Capitães de Areia, do Jorge Amado. E eu recomendo muito a leitura. É uma leitura que faz com que você reflita demais toda a sociedade e todo o contexto desse livro, porque ele é um livro escrito há quase 100 anos atrás, em 1937. E é uma realidade que ainda é a nossa realidade atual, sabe? Por que que ela ainda é a nossa realidade? Por que que ela é mais presente em certos lugares desse país? Por que que ela é mais presente na vida de pessoas com determinada cor de pele? É um livro que faz vocês pensarem demais. E além disso, ajuda na redação do Enem e também nos próprios vestibulares em si, como na FUVEST, na Unicamp e todos esses vestibulares que vocês conseguirem pensar, porque é um livro clássico da literatura brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado e beijo, até a próxima. Tchau!